Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Eu sou o Luiz, deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias, trazendo para você notícia, informação, sempre à sua mão através aqui do portal Ludoli. Duas explosões em um intervalo de cerca de 20 segundos ocorreram perto do Supremo Tribunal Federal, o STF, em Brasília, no início da noite de ontem. Uma pessoa morreu e a área foi isolada. Bombeiros e militares especializados em explosivos foram ao local. Por volta das 7h30 da noite de quarta-feira, ontem, um carro explodiu no estacionamento entre o STF e um dos anexos da Câmara dos Deputados. No porta-malas havia fogos de artifício e tijolos. Ele falava que ia matar o Alexandre de Moraes e quem estivesse com ele, diz a esposa do terrorista que tentou entrar então no Supremo Tribunal Federal ontem à noite. O veículo tem placa de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O dono é Francisco Vanderlei Luiz, que foi candidato a vereador pelo PL nas eleições municipais de 2020 e não se elegeu. Ele teve 98 votos naquela disputa. Segundo a Polícia Civil, ele alugou uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, dias atrás. Cerca de 20 segundos após o episódio no estacionamento, um homem morreu em uma outra explosão, ocorrida na Praça dos Três Poderes, que fica entre o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O corpo foi retirado, agora de manhã, do local lá. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima da explosão foi identificada como sendo Francisco Vanderlei Luiz, o proprietário do veículo que também explodiu no estacionamento entre o Supremo Tribunal Federal e o anexo aí da Câmara. O veículo explodiu, então, lá nesse local. Antes da explosão, em frente ao STF, o homem tentou entrar no prédio. Ele jogou um explosivo embaixo da marquise do edifício e mostrou que tinha artefato preso ao corpo a um vigilante. Deitou-se no chão e acionou um explosivo na nuca. Já já a gente continua falando aí desse atentado lá em Brasília. Eu tenho um recadinho para você. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo, com certeza, você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e, claro, os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Vidraçaria Triângulo. Você busca elegância em roupas femininas? Então venha para a loja Rose Modas. Na Rose Modas você encontra, além de elegância, variedade, preços baixos e ótimo atendimento. Loja Rose Modas. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Você ligadinho na gente aí, tá acompanhando as notícias?
dê o like no vídeo. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Faça parte também do clube de membros do Portal Ludoli para nos ajudar a manter o portal no ar, tá bom? Conto com você. Bom, continuando com o caso lá em Brasília, há algumas imagens que foram divulgadas nesta manhã pela Rede Globo de televisão. As imagens mostram um homem se aproximando da Estátua da Justiça e jogando algo no monumento. Imediatamente, um segurança da Polícia Judiciária se aproxima e faz uma abordagem. Francisco, então, recua e lança artefatos explosivos em direção ao STF. As imagens... Na sequência, ele acende um novo artefato que explode com ele. Mais agentes do STF se aproximam e, na sequência, Francisco Vanderlei aparece deitado no chão. Ele morreu em decorrência das explosões. A Polícia Militar do Distrito Federal fez uma varredura na manhã desta quinta-feira, 14, em frente ao STF. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, desativou artefatos explosivos encontrados ao redor da praça. Os militares encontraram um relógio com contagem regressiva no corpo de Vanderlei. 2 artefatos explosivos no cinto do homem. Um extintor de incêndio adaptado para explosão, próximo ao corpo. Ele tinha ido preparado, né, para detonar-se dentro do Supremo. Além das explosões em frente ao STF, momentos antes, outras explosões aconteceram em um carro que estava no estacionamento do anexo da Câmara dos Deputados. O carro está no nome de Francisco, segundo o delegado-geral de Santa Catarina, o Ulisses Gabriel. Então, o homem que tentou invadir aí o Supremo Tribunal Federal foi candidato na eleição lá em uma cidade de Santa Catarina pelo PL em 2020, mas não se elegeu. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as 2 explosões que ocorreram em Brasília e causaram a morte de um homem na noite desta quarta-feira, 13. O caso é investigado como ato terrorista, segundo informou o diretor da corporação, Andrei Rodrigues. Registrando aqui para você que o corpo do homem, tá, que estava com os artefatos no corpo, né, ele morreu e o corpo dele ficou de ontem à noite até hoje de manhã lá na Praça dos Três Poderes, porque poderia ter risco ali de ter artefatos no corpo e explodir. Hoje de manhã, um agente da Polícia Federal, um agente do BOP, né, aproximou-se do corpo e então um robô tirou os artefatos que estavam no corpo do homem que tentou explodir aí, que tentou explodir o Supremo Tribunal Federal, né? Parece que a intenção dele era essa, né? Mas, infelizmente, ele morreu, mas felizmente sua tentativa de explodir o Supremo Tribunal Federal com os ministros dentro não deu certo. O homem que morreu após detonar explosivos próximo ao Supremo Tribunal Federal, o STF, alugou uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal.
conforme apurado, é, ele, ele alugou essa casa numa região que fica a cerca de 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes. A polícia fez busca na casa nesta madrugada de quinta-feira, 14. O porta-voz da PM informou que foram encontrados artefatos explosivos na casa. Eles são do mesmo tipo dos usados em frente ao STF, de acordo com o militar. Então tinha artefatos também lá na casa que ele alugou. Ele alugou uma casa a cerca de 30 quilômetros ali da Praça dos Três Poderes, para que ele pudesse guardar com certeza os seus pertences, né? Mas mudando de assunto, vamos lá para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, aprovou ontem, quarta-feira, em primeira votação, uma proposta de emenda à Constituição do Estado, feita pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que reduz o orçamento da educação no Estado, permitindo que parte dele seja destinado também para a saúde. O placar desta primeira votação foi de 60 votos favoráveis e 24 contrários. Para ser aprovado, o projeto ainda precisa passar por uma segunda votação e depois pela sanção do governador, né? Então, vai reduzir aí o orçamento para o ano que vem da educação do Estado de São Paulo, podendo passar esse dinheiro para outras secretarias, como a saúde, por exemplo. Ainda vai passar por uma segunda votação esse projeto e depois, se aprovado na segunda votação, seguir para a assinatura, né, do governador. As enchentes registradas durante a chuva desta quarta-feira, 13, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, deixaram pessoas ilhadas, casas alagadas e um rastro de destruição pela cidade. Carros ficaram de cabeça para baixo quando arrastado pelas águas. Já no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, na região norte, uma barragem de água se rompeu. A Avenida Dom Pedro I foi tomada por essa água e teve que ser interditada por algum tempo. Bom, além das chuvas que caíram lá em Minas Gerais, né, a previsão é de mais chuva para esses últimos dias. As chuvas que já caíram já representam aí uma boa parte das chuvas esperadas para o mês inteiro de novembro. Satiquedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Piroli Pneus Goodyear, localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para utilitários, caminhões agrícolas e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, deu 6 meses para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ou a União, definam as regras para importação e cultivo de cannabis sativa com baixo teor de THC. O prazo é parte de uma decisão desta quinta-feira, 13, que autorizou a importação e o cultivo da planta voltados à produção de medicamentos e outros subprodutos com fins exclusivamente medicinais, farmacêuticos ou industriais. A decisão terá que ser seguida pelas outras instâncias da Justiça.
O plantio da cannabis para fins medicinais ainda não foi regulamentado no país diante de uma divergência entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, o que, na prática, impedia o cultivo da planta em território nacional. No julgamento, ministros citaram que a Anvisa estudava a viabilidade de liberar o plantio controlado, mas o Ministério da Saúde resistia à implementação da medida. Os ministros do STJ analisaram recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que rejeitou o pedido de autorização para a importação de sementes do tipo hemp, para plantio, comercialização e exploração da cannabis sativas por uma empresa de biotecnologia. Os ministros do STJ tomaram essa decisão, então, né? A empresa diz que o canha industrial é uma variedade da cannabis com baixos níveis de THC. O TRF4 entendeu que esse tipo de autorização é uma questão política pública, não cabendo uma intervenção do Poder Judiciário para entender interesses empresariais. Bom, em resumo dessa decisão aqui do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, eles tomam a decisão de autorizar o plantio e a comercialização de cannabis, tá? Para quem não sabe, a cannabis é o uso da maconha. Esse produto, ela nada mais é do que um medicamento, tá? Muito usado em várias doenças e que já se solicitava o uso e o plantio no Brasil. E por divergências aí entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, ainda não aconteceu a liberação. Agora, o STJ determinou, né, a liberação e deu à Anvisa 6 meses para resolver o problema. Então, a Anvisa e o Ministério da Saúde têm que chegar a um acordo em 6 meses com relação aí às regras de liberação, mas o fato é que aqueles que necessitam para diversas doenças, né, a comercialização ou até o cultivo da cannabis, pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, né, já está autorizado então. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado a você que assistiu. Eu volto na segunda-feira, tá? Com o portal Dolly Notícias. Amanhã 15 de novembro, né? Vamos ficar de boa. Então, bom feriado para você, um abençoado final de semana. E eu volto na segunda-feira com o portal Dolly Notícias. Um forte abraço e até lá.